Após perderem os pais em um acidente de avião, dois irmãos acabam sendo adotados por uma diretora de uma renomada escola, onde o adolescente passa a ser babá não só do seu irmão, mas como dos filhos de todos os professores. Fala galera, hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar Gakuen Babysitters. E pessoal, nós estamos quase chegando a 400 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever, e caprichar no like para bater a meta de 5.321 likes. E agora, bora lá! Começamos com Ryuichi e Kotaro Kashima, dois irmãos que tinham acabado de ficar órfãos e estavam chegando no colégio Morinomiya. Lá eles são recebidos pela diretora Yoko Morinomiya, sua nova tutora, e ela estava na companhia de Saikawa, seu assistente. A idosa informa que Ryuichi, ou Ryu para encurtar, deveria trabalhar como babá em tempo integral, para assim cobrir os custos de vida dele e do irmão, e manda que Saikawa os leve até a creche da escola. Pouco depois eles chegam no local, e o assistente explica que ali era onde ficavam os filhos dos funcionários da escola, o chamado Clube de Babás, que havia sido fundado para ajudar os professores, porém nenhum voluntário quis participar, de forma que os irmãos estavam ali para fazer com que o clube funcionasse, já que Ryu tinha bastante experiência cuidando do irmão caçula, pois antes de morrerem, seus pais viviam viajando. Ouvindo aquilo, o rapaz promete que dará o melhor de si, e ao entrar no lugar ele encontra o Zaida Oshihito dormindo no chão. O homem então é acordado pelas crianças. Os dois jovens se cumprimentam, e conhecemos os bebês da creche, Taka Kamitani, Kirinko Matsuka, também tem os gêmeos Takuma e Kazuma Mamisuka, e por último Midori Sawatari. Após as apresentações, o Zaida anuncia que seu turno já estava para acabar, e que os outros pais das crianças logo iriam buscá-las. A seguir ele vai embora, e as crianças começam a aprontar diversas confusões, e somente Kotaro fica comportado em um canto. As mães dos bebês chegam para buscá-los, restando apenas a mãe de Taka aparecer, porém quem surge para apanhar o menino é seu irmão Hayato, porque a mãe dele ficou até tarde corrigindo provas. A criança faz pirraça, pedindo para ficar mais um pouco, e aí acaba tomando um cascudo do irmão mais velho, e depois é levada embora. Assim, Ryu se vira para Kotaro, que havia passado o tempo todo isolado, e aí percebe que o bebê estava ardendo em febre, e sai correndo atrás de Hayato, para que ele mostrasse o hospital mais próximo. Já na clínica, o médico fala que a febre era causada pela mudança de ambiente, e recomenda repouso. Do lado de fora, Ryu pensa em ligar para avisar seus pais, mas ele se lembra que eles haviam falecido, e começa a chorar. Nessa hora, Yoko aparece e o consola, e leva ele de volta para dentro para ficar com Kotaro, que estava chorando pela ausência do irmão. Já em casa, vemos os dois deitados em uma cama, e Yoko os cobrindo com um lençol. No dia seguinte, Ryu e Kotaro colhem flores para a diretora, e deixam em seu escritório. O mais velho tem seu primeiro dia de aula, e no fim do dia, Kotaro finalmente começa a se entrosar com os outros bebês. Em uma manhã, Yoko vai até o quarto dos garotos, e entrega a Ryu seu novo uniforme escolar. E mais tarde, ele deixa seu irmão sob os cuidados de Usaida. E aí parte para a aula, e encontra Hayato, que pergunta o motivo das crianças estarem ali. E nesse instante, o garoto percebe que todos os bebês o haviam seguido. É então que Maria Inomata, uma aluna da turma avançada, surge, e é bem grossa com o Ryu por conta das crianças, e o rapaz leva os pequeninos embora com a ajuda de Hayato. Na creche, os rapazes encontram Usaida tirando um cochilo, e o acordam. Ryu percebe Kotaro triste em um canto, e vai consolá-lo. Quando Maria surge, ele dá mais uma bronca, e o jovem questiona o que ela estava fazendo ali, e ouve que a mãe de Taka lhe pediu que levasse o almoço que havia esquecido. Nesse momento, Usaida diz que está se sentindo mal, e pede que Hayato leve à enfermaria, deixando Ryu e Maria cuidando das crianças. A garota aparentemente não leva nenhum jeito com os bebês, e acaba os deixando apavorados com sua presença. Com isso, ela acaba tendo um ataque de nervos, onde desabafa sobre o fato de ser muito solitária. Isso faz as crianças ficarem com pena dela, e todos terminam chorando juntos. Um tempo depois, Hayato revela a Ryu que Usaida fingiu estar doente, e vemos Maria tirando um pequeno cochilo com os pequenos. Após isso, um comentário de Taka sobre um tigre na roupa que Kotaro estava vestindo dá a eles a ideia de irem com as crianças ao zoológico no fim de semana. Durante o jantar, Ryu informa Yoko sobre o passeio, dizendo que a mãe dos bebês iriam junto, e pergunta se a senhora gostaria de ir também, mas ela se recusa. No dia do rolê, Saikawa entrega uma comida preparada por ele e dinheiro ao garoto. E no zoológico, Hayato informa que seus pais não puderam comparecer, e como ele tinha treino, teria que deixar Taka sob os cuidados de Ryu. Então, após um dia agradável, onde as crianças veem diversos animais, Taka pensa ter visto seu irmão, e vai atrás dele. Porém, se tratava de um outro cara. Assim, o pequeno se vê sozinho, ficando desesperado e começando a chorar. Mas logo, Hayato acaba lhe encontrando, após ter voltado à manda de sua mãe. Um tempo depois, no dia dos namorados, várias garotas vão até a classe avançada para presentear com chocolates Yagi Tomoya, o bonitão do colégio, e isso acaba irritando Maria, pelo fato dos doces serem proibidos na escola durante aquele dia. Após dispensar as moças, Yagi vai até a garota e pergunta sobre o clube de babás, pois queria fazer parte. O aluno indaga sobre a experiência da garota lá, e Maria fala para ele ver por si mesmo. Assim, o rapaz vai oferecer seus serviços a Ryu, que aceita alegre, pensando em conseguir mais ajuda, e Yagi logo conquista as crianças. Na biblioteca, Maria ouve uma dupla de garotos conversando sobre o bonitão estar usando a história de ser babá apenas para se promover, e sobre
sobre o fato dele olhar para as crianças com uma expressão suspeita. Então ela fica preocupada com os pequeninos e corre até a creche, encontrando Yagi com o nariz sangrando. Nesu, um amigo do garoto, surge ao mesmo tempo e arrasta ele para fora da classe, dizendo que Yagi gostava tanto de crianças que quando estava com ela seu nariz sangrava, e por isso o rapaz não poderia fazer parte desse clube. Depois da escola, Maria, Kotaro e Ryu estão andando pela rua, e os irmãos presenteiam a moça com uma caixa de chocolate, o que a deixa sem jeito. Na manhã seguinte, o Saida leva as crianças para assistirem a aula de educação física de Ryu e Hayato, onde os alunos reclamam do frio, e ao verem os bebês bem aquecidos com roupas quentinhas, tentam pegá-los, mas eles fogem e Takuma acaba se embreando em um arbusto e sendo pego por um homem de máscara. Isso deixa os jovens alarmados, e Hayato lança seu sapato no cara, que acaba se revelando Kosuke Mamisuka, o pai dos gêmeos Mamisuka. Após o homem se desculpar pela confusão, é revelado que ele estava disfarçado pois era um ator famoso, e que havia ido até lá passar o dia com os filhos, já que aquela era sua primeira folga em 6 meses. Kosuke ainda comenta tristonho que os filhos nem o chamavam de pai por conta de o verem pouco. Então o homem é encorajado por Ryu a tentar conquistar a confiança dos garotos, mas não consegue. Ele se dá por vencido e vai para casa. No entanto, ao sair da creche, ele é reconhecido por uma das alunas e causa um grande rebuliço. Nesse instante, os gêmeos pedem por seu pai, e Ryu e Hayato tentam levá-los até ele, porém são impedidos pela multidão. E sem demora, a professora Umi Mamisuka, esposa de Kosuke, aparece e faz com que os alunos se dispersem. A seguir, ela conta que Kasuma tinha medo do pai, pois tinha assistido a um filme em que o homem fazia o papel de um sequestrador, e depois de tanta confusão, o rapaz enfim consegue passar uma tarde divertida com os filhos. No dia seguinte, Ryu chega para seu primeiro dia no ensino médio, e ao ir à creche, o Saida dá a ideia deles irem espiar um pouco os outros clubes da escola. Assim, eles reúnem os pequenos e vão até o clube de teatro, onde a mãe de Kirin lecionava. Em seguida, eles param no clube de culinária, onde algumas crianças chegam pelo cheiro da comida, e Maria, que fazia parte do clube, briga com Ryu por tê-las deixado soltas, demonstrando o quanto se preocupava com os pequenos e deixando as colegas impressionadas. Na próxima parada, eles vão ao clube de esportes e encontram Hayako praticando beisebol. E nessa hora, Ryu se separa das crianças, enquanto o Saida diz que iria arranjar um lugar para aprender um panfleto sobre o clube de babás. Só que ele acaba sendo surpreso por Hayato ser o primeiro a querer se inscrever na agremiação. O garoto fala que tinha sido recrutado por Kotaro, que puxou a sua calça. Em uma manhã, Ryu amanhece resfriado, e Yoko vai até seu quarto e tira o pequeno de perto dele, para que não se contamine também. Depois, ela começa a preparar remédios para o mais velho, com a ajuda do caçula, que espreme um limão. Enquanto isso, Ryu começa a delirar e tem uma visão dos pais levando Kotaro na viagem de avião em que morreram. Logo, ele é despertado pelo bebê e Yoko, com um remédio que a criança havia ajudado a preparar, e o rapaz agradece a Deus pelos pais não terem levado o irmão na viagem, pois era ele quem o dava forças. Em uma manhã, a professora Yukari Sawatari, mãe de Midori, a deixa na creche com Ryu. Logo depois, a menina suja a fralda e o rapaz tem que trocá-la. Nessa hora, chega Hiryuki Inui, um estudante do 2º ano, que diz ser o futuro pai de Midori, pois iria se casar com a mãe dela. E Ryu o rebate, dizendo que a mulher já era casada. Então Hiryuki desdenha disso e vai embora, pedindo que não conte a ninguém que ele foi ali. Mais tarde, antes de ir para a aula, Ryu pergunta ao Saida sobre o pai de Midori, e ouve que o homem trabalhava no exterior, o que o deixa pensativo sobre se a esposa estava traindo o marido com um aluno. Após as aulas, o garoto retorna à creche e encontra novamente Hiryuki lá. Sem demora, a professora Sawatari surge, e o rapaz tenta declarar seus sentimentos, mas é interrompido pelo choro de Midori. Nessa hora, ele descobre que o marido da professora tinha simplesmente viajado a trabalho e não morrido como pensava, o que o deixa extremamente sem graça e o faz desistir de se declarar. Depois disso, Taka e Kirin começam uma discussão sobre a existência de bruxas, e a menina diz que se tornaria uma, e tenta voar em uma vassoura. Isso deixa Ryu e Hayato em um dilema sobre acabar com as esperanças dela ou deixá-la achando que bruxas são reais. Durante a conversa, Maria se aproxima, e aí Ryu resolve pedir a opinião dela, e a moça reúne diversos artigos sobre a existência das feiticeiras, porém Ryu julga que aquilo era pesado demais para mostrar para as crianças, e a deixa furiosa. De volta à creche, Kirin ainda estava tentando voar com a vassoura, e tenta se jogar do alto de uma escada. Por sorte, Ryu a vê e a salva. Yoko aparece na mesma hora, e questiona o motivo da criança chorar, e a própria diz que era porque não conseguiu voar. A idosa então fala para a pequena que ela só conseguiria voar depois de 100 anos, e vai embora. Desse jeito ela não destruiu os sonhos da bebê. E com isso, Taka e Kirin acabam finalmente fazendo as pazes. Em uma tarde, enquanto estende as roupas da mansão de Yoko, Ryu é alertado por Kotaro, e acaba encontrando Keiichi, um dos irmãos mais novos de Nesu, que estava preso em meio aos arbustos, após fugir de casa por brigar com o pai. Então Ryu pensa em ligar para o colega, porém se dá conta que não tinha o número dele, e termina ligando para Yagi. O rapaz logo chega acompanhado de Maria, que encontrou no caminho, e descobrimos que Nesu estava trabalhando, pois precisava ajudar no sustento da família, por ter vários irmãos. Posteriormente, Suekichi, outro dos irmãos de Nesu, surge, e descobrimos que o motivo da fuga do menino era
por conta deles serem muito pobres para comprarem um jogo de videogame que ele queria, e por isso ele tentou invadir a mansão de Yoko, pois queria saber como as pessoas ricas viviam. Depois disso, os jovens retiram os garotos dos arbustos, na hora em que Nasu chega, pedindo desculpas pelo ocorrido e entregando o sonhado jogo ao irmão, dizendo que ele deveria voltar para casa e pedir desculpas ao pai. No dia seguinte, Ryu sai apressado da creche para terminar um trabalho de química, só que acaba esquecendo o almoço, e Kotaro se oferece para levá-lo até o irmão, e contrariando toda a prudência possível, o Saida deixa que ele leve. Nesse instante, o homem vê Hiryuki passando pela janela e o faz vigiar o pequenino em sua jornada, em troca de uma foto da professora Sawatari, mas adverte para ele não se intrometer. Em paralelo, Ryu percebe que havia esquecido sua marmita, e Yuki Ushimaru, uma das alunas mais bonitas do colégio e que era secretamente apaixonada por ele, oferece a sua própria comida e desperta a inveja dos outros garotos. No entanto, Ryu recusa a proposta, e enquanto isso, Kotaro tenta subir uma escada e é derrubado por um aluno desavisado. E aí a marmita quase se derrama no chão, mas Ryuki a salva. Depois, ele abre caminho para a criança chegar ao irmão e enfim entrega o almoço que os dois comem juntos. Passamos para Yuki comendo na companhia das amigas, quando uma delas pergunta sobre Ryu. Isso a deixa envergonhada e as garotas começam a falar das qualidades do rapaz. Uma delas comenta que para ser namorada dele teria que enfrentar a concorrência de Kotaro e de Maria, e começa a falar do jeito antissocial da menina, bem na hora em que a moça passa e as ouve. Antes que Maria pudesse falar algo, ela é surpreendida pela chegada de Ryu e Hayato, porém ela não dá muito assunto a eles, dá uma bronca nas garotas e vai embora. Depois disso, a jovem revoltada encontra com Kirin e Kotaro, que haviam fugido da creche para ir atrás dela. Os dois pequenos questionam o porquê dela não ir visitá-los, e eles descobrem que era por causa de Ryu. Então as crianças pensam que ela o odiava, e por isso resolvem mostrar as qualidades do rapaz. Assim, sem querer, eles acabam criando uma situação constrangedora na frente da turma de Ryu, e Maria sai outra vez com raiva do garoto, e também em dúvida sobre seus sentimentos por ele. No dia seguinte, Kusuke chega na creche para deixar Takuma, e diz que Kasuma estava em casa doente, sendo cuidado pela mãe. E o homem se mostra preocupado com o fato dos gêmeos se sentirem solitários por estarem separados. A princípio, Takuma mostra não estar sentindo falta do gêmeo, mas logo ele desperta da soneca procurando pelo irmão e acaba fugindo. Kotaro acorda nesse momento e o vê fugindo, indo atrás dele e do lado de fora esbarra com Ryu. Juntos, os dois encontram o pequeno sentado ao lado de um gato de rua, e o menino pergunta pelo irmão. E aí Ryu promete que ligaria para saber como ele estava, e isso acalma o bebê. Nessa hora, a professora Mamisuka surge com Kasuma após receber a ligação de Usaida para buscar Takuma, e vemos que a febre do pequenino havia diminuído. Um tempo depois, Ryu encontra uma carta de amor em seu armário, que é tomada da mão dele e lida em voz alta por Uzukawa, um colega de turma. Na carta dizia que a moça misteriosa queria se encontrar com ele atrás da escola, antes dele ir para a creche, e isso deixa Yuki e Maria enciumadas. Em contrapartida, o rapaz fica extremamente sem jeito e começa a agir de modo estranho, por nunca ter passado por aquilo antes. Na manhã seguinte, ao ir para a escola com Kotaro, ele acaba se distraindo e o pequeno some. Desesperado, o rapaz encontra Yuki e Maria, e elas se prontificam a ajudá-lo, mas Hayato logo aparece com a criança, que havia entrado no quintal de uma casa, a fim de pegar um limão para fazer um remédio para o irmão, por pensar que ele estava doente pela forma que estava agindo. Após isso, Ryu dispensa a moça da carta, com a desculpa de que seu foco era cuidar do irmão, e Maria e Yuki ouvem tudo às escondidas e acabam ficando amigas. Em outro dia, Hayato e Taka convidam Ryu e Kotaro para um festival, e no local eles passam por uma barraca onde se podia ganhar um brinde, se conseguisse puxar a corda certa amarrada a um brinquedo, e Taka fica animado, porém é impedido pelo irmão e sai fazendo pirraça. Em seguida, eles encontram o Saida trabalhando em uma outra barraca, e é então que Taka se dá conta que tinha perdido a espada de brinquedo que tinha levado. Assim, os rapazes saem à procura dela, e após um tempo, o homem sugere que procurassem na tenda de achados e perdidos. Ao chegarem lá, eles encontram Yagi trabalhando, cercado de moças apaixonadas, e Nesu e seus irmãos que lhes mostram todos os brinquedos encontrados, sendo nenhum a espada de Taka. Então, como forma de fazer o menino desistir da busca, Hayato oferece levá-lo até a barraca de antes, e o pequeno aceita. Lá, Kotaro puxa um fio no lugar do amiguinho e acaba revelando a espada de brinquedo de Taka, que o homem havia pego e colocado entre seus brinquedos. Após Hayato cobrar o golpista, ele acaba dando aos garotos um videogame falsificado como pedido de desculpas. Já durante as férias escolares, vemos os rapazes tendo um dia agradável na praia com as crianças e suas mães. Tudo isso como forma de agradecimento das professoras por cuidarem de seus filhos. De volta à escola, vemos que a creche foi reaberta mesmo durante o recesso, e a professora Kamitani, mãe de Taka, o leva até lá e conta que o pequenino havia rabiscado na bola de beisebol autografada de Hayato, e por isso ele passou a ignorar o caçula, o deixando extremamente infeliz. A mulher pede que Ryu a ajude falando com Hayato, pois ela tinha compromisso, e ele aceita, mas diz que o Saida não estava ali, e por isso não podia sair da creche, e Yoko aparece nesse instante, se oferecendo para olhar os bebês. Assim, Ryu encontra Hayato jogando beisebol e tenta convencê-lo a voltar a falar com o irmão. Em paralelo, Taka
conta a Yuko que rabiscou a bola autografada, pois estava com raiva de seu irmão por não brincar com ele. Então a mulher indaga se o pequenino tinha algo de que gostava muito, e ele mostra sua espada de brinquedo. A idosa toma a espada dele e ameaça destruí-la com um martelo, para ensiná-lo o quão errado foi ele ter mexido na bola de beisebol preferida de seu irmão. Isso o deixa pensativo, e ao entardecer, Ryu o leva até o treino de Hayato, onde o pequeno se mostra arrependido pelo que fez, e o irmão pede desculpas por não passar muito tempo com ele. Passamos para um festival realizado no colégio Morinomiya. Todos os bebês da creche se vestem com fantasias de alimentos, e Ryu, que vestiu uma fantasia de espiga de milho, fica sabendo que o pai de Kirin, que ele ainda não conhecia, iria ao evento. Pouco depois, a professora Yayoi Kamatsuka, mãe da bebê, vai até a creche e pede um favor aos rapazes, que se disfarcem de mulher, pois o marido não gostava que a filha fosse cuidada por homens. Então, Ryu, Hayato e Usaida se vestem como moças, e logo Satoru Komatsuka chega, e sem perder tempo acaba descobrindo os disfarces, e diz que vai levar a filha embora. Nessa hora, Yutaka Sawatari, pai de Midori, chega junto de Hiryuki, o aluno apaixonado pela esposa dele, que havia lhe mostrado o caminho, e em poucos instantes as professoras também aparecem acompanhadas de Kosuke, que se junta aos outros homens para lamentarem o fato dos filhos crescerem muito rápido. E em seguida os pais de Midori e Kirin deixam claro o fato de não confiarem em homens cuidando de suas filhas, além de se mostrarem ciumentos e apontar que elas eram as únicas bebês meninas no meio de vários pequenos meninos, mas acabam aceitando a situação, e todos se reúnem para uma foto. Em outro dia, a mãe de Taka e Hayato vai até a creche e convida os pequeninos para assistirem a ovos chocando no laboratório de ciências, no dia seguinte. De manhã, Kotaro faz Ryu levá-lo cedo para a escola, a fim de não perder o nascimento, e assim que chegam, a professora Kamitani diz que os ovos estavam prestes a chocar. Após algum tempo observando, os pintinhos finalmente nascem, e acabam se apegando a Kotaro, o seguindo por toda parte, até a hora em que um gato de rua surge no laboratório e ataca os filhotes. Mas Hayato aparece na hora, segura o bichano e dá uma bronca por eles deixarem os filhotes soltos e não fecharem a janela. Na chegada do inverno, o Saida pega um resfriado e Saikawa fica em seu lugar na creche. No decorrer do dia, um acidente acaba acontecendo com a fralda de Midori. O assistente pensa em trocá-la, mas Kirin e Taka acabam derrubando o estoque inteiro de fraldas dentro de uma caixa com água. Assim, um homem liga para o Saida para saber se ele tinha mais fraldas guardadas. Porém, por conta da ligação de baixa qualidade, o babá entende que houve um acidente com a pequena. Ele tenta ligar de volta, mas o celular de Saikawa também acaba mergulhando na caixa d'água, impossibilitando a ligação. Preocupado, o Saida corre para lá. No entanto, ao chegar, encontra a situação totalmente controlada pelo assistente da diretora e se emociona com as crianças lhe desejando uma rápida recuperação. Um tempo depois, Yuki está espiando Ryu no clube de babás, quando é surpreendida por Maria e ambas resolvem visitar as crianças. No lado de dentro, Yuki logo conquista os pequenos, mesmo dizendo que não tinha nenhum jeito com eles, e a seguir levam os bebês para passear. Yuki fica responsável de andar com Kotaro e acaba ficando enjoada quando o nariz dele começa a escorrer, e acaba desmaiando quando Kirin lhe entrega insetos de presente. Já na enfermaria, ela se desculpa com o Ryu por aquilo, mas ele fala que era normal as pessoas sentirem nojo daquelas coisas de criança, mas com o tempo ela acabaria se acostumando. Então, o Saida chega com os pequenos, que pedem desculpas à jovem, e Kirin lhe presenteia novamente, dessa vez com flores. Depois, Yuki vai atrás de Maria, que estava chateada pelo ocorrido, já que a ideia de visitar as crianças partiu dela, e a garota agradece pela oportunidade de conhecer os bebês, a deixando surpresa. Um tempo se passa, e a convite de Usokawa, Ryu sai pela primeira vez para se divertir sem o irmão, o deixando sob os cuidados de Saikawa. No cinema, o jovem encontra os colegas de turma e Hayato, que tinha levado uma mordida na bochecha de Taka, que queria sair junto com ele. Paralelamente, Saikawa inventa várias brincadeiras para distrair o pequenino, e acaba indo parar na biblioteca da mansão, onde o assistente relembra ser o local preferido do filho falecido de Yoko e sua esposa. Então, Kotaro pega um livro e pede para o homem ler. Bem na hora em que a idosa chega, os vê ali e lembra do filho e de sua mulher. Ao retornar para casa, Ryu encontra seu irmão e Saikawa o aguardando. Ele reflete sobre o tempo que estava morando ali e pensa finalmente sentir que ali era seu lar. Desse jeito, o Natal se aproxima. As crianças ficam empolgadas com a ocasião e Ryu conversa com os colegas de classe sobre se vestir de Papai Noel aquele ano. Mas o garoto fala que não tinha dinheiro e um dos amigos o manda pesquisar na internet. Porém, ele responde que seu celular estava ruim e os rapazes o mandam pedir um novo para Yoko, já que ela era rica. No entanto, Ryu se nega a fazer aquilo e Hayato sai da sala e vai até o escritório da diretora. No almoço de Natal, Saikawa informa que Yoko estava em um compromisso importante e que ele mesmo não poderia acompanhar os irmãos, pois tinha algo a fazer. Assim que ele sai, Ryu tenta vestir a fantasia de Papai Noel emprestada por Usukawa, mas não consegue que Kotaro o deixe sozinho. Nessa hora, a campainha toca e os irmãos são surpreendidos pelas crianças da creche, seus pais, Yoko, Saikawa, Usaida e o Papai Noel. E ainda descobrimos que Hayato contou à idosa sobre o celular de Ryu e ela lhe comprou outro de presente. Depois disso, todos
todos se reúnem na mesa de jantar para comemorar o Natal juntos. Fala galera! Vocês contaram quantas vezes as crianças fugiram da creche? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.